O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante para ouvirmos a palavra de Deus, meditada agora. Vamos ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós, porque a palavra de hoje é uma palavra clara e ao mesmo tempo direta. Jesus aqui, nessa passagem de hoje, fala sobre as realidades profundas do que vai acontecer depois. Tem tanta coisa que a gente se preocupa em pagar as contas do fim do mês, e é importante. A gente se preocupa em cuidar da saúde, e é necessário. A gente se preocupa com isso e com aquilo da nossa vida. Tudo isso é muito importante, mas a maior preocupação nossa, ou seja, a maior ocupação da nossa vida deve ser o que vai acontecer conosco na eternidade. Eternidade significa eternidade. Tá bom, eu sei, padre. Eternidade significa para sempre. O que vai acontecer conosco depois que a gente partir dessa vida. Eu quero começar contando uma história de um santo. O nome dele é São Bruno. Ele é um santo que não é tão conhecido, é comemorado dia 6 de outubro, e é um santo que teve uma experiência fortíssima que mudou o rumo da vida dele. Ele viveu lá na Idade Média, século XI para o século XII, e nessa época ele era professor na Universidade de Paris, que então era das universidades mais conhecidas. Ele dava aula lá na Universidade de Paris, e essa sua experiência era uma experiência muito forte. Ele era um professor muito reconhecido, mas mais do que ele, tinha outro professor que era ainda mais conhecido. Era o professor conhecido por todos, não só pela sua erudição, mas parecia uma pessoa que temia a Deus, parecia uma pessoa que buscava a Deus. E esse professor, de repente, aconteceu que ele teve um mal súbito e acabou falecendo. Como era costume naquela época, o seu corpo foi ser velado durante alguns dias. E como ele era o professor mais conhecido da Universidade de Paris, ele foi ser velado lá num lugar nobre da Universidade de Paris. E enquanto estavam velando o corpo, isso que eu conto aqui não é uma historinha não, está registrado nos livros de história, está registrado em todas as crônicas dos historiadores que viveram esse momento. Naquele momento,
este professor, que estava sendo velado, deitado no caixão, estava lá, de repente, não mais que de repente, ele se levanta do caixão. Deus me livre, não é? Se a gente visse uma coisa dessa, eu pelo menos talvez saísse correndo, não é? Deus me livre, mas nessa hora todos estavam espantados e ele levantou e disse: pela justa sentença de Deus, eu fui acusado. E deitou de novo. No segundo dia, ele mais uma vez se levantou e disse: pela justiça de Deus eu fui julgado. Passou o segundo dia, continuava sendo velado, e no terceiro dia, ele levantou uma terceira vez e diz: para a justiça de Deus eu fui condenado. E deitou de novo. Essa impressão ficou tão forte no coração de São Bruno, que ele decidiu, diante de um momento tão duro e tão forte, tão dramático igual esse, mudar de vida. Ele decidiu viver uma vida de penitência e de oração a partir de então, e esse momento foi de tal modo claro na sua vida, que ele daí então fundou a ordem mais radical da igreja, que ainda hoje, a ordem dos cartuchos existe. É uma ordem com uma vida austeríssima. Tudo começou numa experiência dessa, de um cadáver que, por uma graça extraordinária, levantou para advertir as pessoas do que estava acontecendo. E era uma pessoa muito considerada. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a gente tem que prestar atenção como a gente está vivendo, para a gente prestar atenção como vai ser a nossa caminhada na eternidade. Hoje Jesus diz, porta estreita. Hoje ele diz que a gente deve se esforçar para andar e passar por essa porta estreita. Então hoje vamos meditar sobre essas realidades do fim da nossa vida, que é importantíssimo a gente prestar atenção. Às vezes a gente preocupa com tanta coisa da nossa vida e esquece de se preocupar com aquilo que é o mais importante. No fim, a gente está aqui na terra, filhos e filhas, para encontrarmos o caminho da nossa salvação. A gente está aqui na terra, claro, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para poder levar as pessoas à alegria, claro, mas tudo isso como meio para que a gente encontre o nosso caminho da salvação. No fim da nossa vida, será o momento em que nós vamos nos encontrar com Deus. Então Jesus hoje nos alerta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão e não conseguirão. Jesus ele esclarece logo que nem todos vão passar pela porta estreita, e isso é doutrina da igreja, está no catecismo da Igreja Católica, mas antes da gente falar sobre isso, importa a gente estudar o que é porta estreita. Essa palavra no grego é stenos, e aparece só nesse evangelho e no evangelho de São Mateus, que é o paralelo desse evangelho. Porta estreita tem a raiz na palavra grega, que é ficar de pé e permanecer combatendo. Permanece como isso é interessante? Passar pela porta estreita significa permanecer combatendo até o fim. Se a gente lembra de Nossa Senhora, lá no alto do Monte Calvário, a Virgem Maria estava de pé. Ela é sinal daqueles que permanecem combatendo e nós devemos permanecer lutando o nosso combate. Então, cada um tem a sua porta estreita. Um pai de família que busca viver a sua fé, mas a sua fé tem que chegar também lá no seu local de trabalho. Uma vez, um padre me contou uma história. Lá, quando eu vivia no Nordeste, ele me contou uma história do seu Zé. Ele disse que chegou numa paróquia, e aquela paróquia tinha um homem que ajudava muito as pessoas, ajudava muito o padre, carregava umas cadeiras, era uma pessoa que vivia ajudando tudo. E aí ele foi vendo que o seu Zé era muito generoso, era um homem que gostava de ajudar, que gostava de fazer várias coisas na paróquia. E aí, um belo dia, uma pessoa falou assim: olha, padre, eu tenho que falar com o senhor que é o pároco. O seu Zé, o senhor sabe com o que ele trabalha? E o padre disse: já ouvi falar que ele tem uma mercearia. Ele tem uma mercearia, mas, seu padre, sabe o que é? A balança dele lá mede 1 quilo, mas na realidade é 800 gramas, viu? A balança dele ali não funciona direito, não. Aí outra pessoa, no outro dia, falou: olha, padre, o senhor conhece o seu Zé e tudo? E falou a mesma coisa.
Depois que a terceira pessoa falou, diferente uma da outra, em momentos diferentes, o padre pensou, bom, eu acho que eu preciso conversar com o seu Zé para ver essa história. O que o padre fez? O seu Zé já tinha convidado algumas vezes ele para almoçar. Um belo domingo ele falou, tá bom, seu Zé, eu vou lá almoçar na sua casa. Chegou lá, a casa do seu Zé, bonito, ele fez um frango caipira, fez um angu, uma comida gostosa, pronto. Depois fez uma sobremesa, uma goiabada com queijo. O padre estava feliz. No final ele disse, seu Zé, eu quero conversar com você. Aí o seu Zé, pois não, seu padre, eu já disse para o senhor que eu estou aqui para ajudar em todas as coisas. Estava lá conversando com o seu Zé e o padre falou assim, seu Zé, olha, tem uma coisa que eu queria falar, o senhor trabalha com a mercearia, não é? Ele disse, claro, padre, o que o senhor precisar de uma batatinha, de um limãozinho, a gente já leva para o senhor aquilo que o senhor precisar. Ele falou, olha, mas eu ouvi falar que a sua balança não é uma balança muito certa. Às vezes é para ser 1 quilo, mas fica 800 gramas. Aquela hora, até então, o seu Zé estava super feliz e simpático. Aquela hora ele ficou sério, olhou para o padre e disse, seu padre, da igreja cuida o senhor, da minha mercearia cuido eu. Ixi, viu qual é o problema? O problema é que a fé do seu Zé era uma fé que não estava junto com a vida dele. Era uma fé que professava da boca para fora, mas não vivia no coração uma fé proclamando a verdade daquilo que ele vivia. Então, um homem que quer caminhar pela porta estreita é aquele homem que vive a fé dentro de casa, na igreja e também lá no seu local de trabalho. É uma mãe que sabe que luta pelos seus filhos e oferece aquele amor para os filhos, ainda que a dificuldade. É aquele jovem, seus amigos mandando uma mensagem no WhatsApp, querendo que ele peque, chamando aqui e ali, ele diz, não, aqui não. Eu sou seu amigo, mas para fazer isso aí que você está me convidando, eu não vou não. Está andando pela porta estreita. A porta estreita exige, como eu disse, o original da palavra grego significa ficar de pé, em prontidão. Passar pela porta estreita é saber combater. Então a gente começa a entender então qual que é a seriedade do nosso destino divino. Vamos falar agora brevemente sobre o que são os novíssimos. O que a gente tem que pensar? Algum dia a gente vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Esses dias eu encontrei uma senhora lá onde eu moro, em Rio Claro, não é? Eu trabalho lá no Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção. Foi lá uma senhora muito simpática que estava acabando de comemorar o seu aniversário de 102 anos. Estava firme e forte, rezando lá, fui, cumprimentei a ela, cantamos para ela os parabéns. Bom, 102 anos é uma idade já avançada. Ninguém sabe quando vai ser o dia da nossa partida, mas o que é certo é que haverá o dia do nosso encontro com Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica, a morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe concede para realizar a sua vida terrena, segundo o desígnio divino e para decidir o seu destino último. Vai chegar a hora da morte e até lá a gente tem tempo. Até a hora da nossa partida a gente tem ocasião e tem possibilidade de escolher qual é o nosso caminho. A gente tem uma chance que Deus nos dá de saber que a gente pode sempre corrigir a nossa rota. Dia desses eu estava numa missão, numa cidade, estava passando ali, era sexta, sábado e domingo, eu cheguei na missão, já era tarde do sábado e no domingo eu fui pregar na parte da tarde. Eu ia celebrar a Santa Missa mais ou menos nessa hora que eu estou celebrando aqui. E aí na parte da manhã, uma pessoa lá me disse, olha, tem uma pessoa que ajuda muito a gente aqui e o avô dele, está no hospital numa situação terrível. Ele já passou dos 90 anos, mas ele está numa doença de um câncer terminal. A situação dele está muito grave porque o câncer já deu metástase no corpo todo, inclusive tinha feridas, e as feridas estavam dando, nem bom falar os detalhes, mas estava numa situação terrível. Ele já tinha perdido um olho, o braço dele já tinha deslocado por causa da ferida que tinha acontecido no braço, mas os médicos não entendiam porque aquele homem não partia para a eternidade. Como ele conseguia resistir? Os médicos não entendiam. E o neto dele
falou com essa senhora que estava lá me recebendo: eu acho que é porque o meu avô não perdoa a minha avó que o traiu há 60 anos atrás. Imagina, 60 anos carregando uma mágoa. Ele já tinha recebido algumas visitas lá, mas parece que ainda não tinha conseguido. E aí, essa senhora me perguntou: padre, o senhor não quer ir lá no hospital? Bom, como a minha Santa Missa era tarde, de manhã eu tinha tempo, eu falei, eu vou lá, pode contar comigo. Fomos ao hospital dessa cidade, chegamos lá no quarto, ele estava sozinho no quarto, o outro paciente já tinha recebido alta, estava sozinho, ele já parece que numa situação difícil, estava desacordado, assim, respirando com dificuldade, parece que estava dormindo. Estava a filha dele, que já era de bastante idade, e uma sobrinha. Eu falei com elas falaram, ela disse, meu pai está muito ruim, mas ele não quer partir para o céu. Eu já falei com ele, mas ele não quer. Eu falei, você pode me deixar um instante sozinho com ele? Aí elas saíram e eu comecei a falar com ele. Ele estava meio adormentado, mas eu comecei a chamar pelo nome e disse, olha, o senhor já tem 94 anos, o senhor está enfermo, e pode ser que em breve Jesus te chame, mas para ir para o céu tem alguns pesos que a gente tem que deixar, tem algumas coisas que a gente precisa entregar, e tem alguns pecados que a gente precisa renunciar. Eu acho que tem alguma pessoa que talvez esteja pesada no seu coração. Será que não é a hora da gente entregar? Vamos fazer uma oração junto comigo? E ele acordou, mas ainda de olhos fechados, e eu ia falando, e fiz junto com ele uma breve oração de perdão, entregando tudo a Jesus. Ele não conseguia falar, mas lágrimas saíram dos seus olhos nesse momento. Isso era um domingo. Eu voltei lá para Rio Claro, onde eu moro, na madrugada de domingo para segunda. Quando foi na terça-feira, essa senhora mandou uma mensagem e disse, olha padre, ele amanheceu nessa terça muito coradinho, respirando melhor, está com uma cara muito tranquila e tá os médicos dizendo que ele está completamente diferente. No dia seguinte, na quarta-feira, ela me mandou uma mensagem dizendo, ele faleceu muito tranquilamente. Já pensou? Talvez ele lá estivesse esperando uma visita de um padre que foi de São Paulo lá para Minas Gerais para poder ajudá-lo a dar esse perdão. Essa última hora é a hora da misericórdia. Enquanto a gente está aqui na terra, tem tempo para a gente trabalhar a nossa conversão, para a gente mudar, mas vai chegar uma hora em que será o nosso juízo. Diz o Catecismo da Igreja Católica, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna no momento da morte, num juízo particular que refere a sua vida a Cristo. Ou seja, o catecismo ensina aquilo que a igreja ensina desde sempre. Quando a gente morre, a gente vai diante de Deus prestar conta do que a gente fez e do que a gente não fez. E aí a gente tem dois destinos para a nossa alma. Ou a alma vai para o inferno, ou a alma vai para o céu. E o purgatório, padre? O purgatório, claro, é um tempo de espera para as almas que vão para o céu. Mas existe o inferno? Existe. Jesus disse no evangelho de hoje, há um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Existe o inferno, padre? Claro que existe. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, Jesus disse isso e não se pode mentir. Lá no Catecismo está escrito, morrer em pecado mortal sem estar arrependido e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria e livre escolha. Este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados é designado pela palavra inferno. Ou seja, é a própria pessoa que com seus atos chega na hora do juízo e percebe que não fez de acordo com a vontade de Deus. Existe o inferno? Sim. Mas existe o céu? Claro que sim. E é para lá que a gente está esperando ir. Fala com a pessoa do seu lado, eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu também? Então vamos passar na porta estreita? Então pronto, todo mundo aqui decidido no santuário, nossos irmãos que estão em casa, decididos a passar pela porta estreita. Claro, porque o céu
é o lugar onde se será eternamente feliz. O céu é uma eternidade feliz, mas não é uma felicidade que para aqui e pronto, não. Às vezes a gente pensa, qual que é uma felicidade? Num dia de calor, tomar um grande cone de sorvete, é bom, não é? Mas a felicidade passa, não é? Aquele dia de calor, por exemplo, que você toma um banho gelado e fica lá tranquilo no ar-condicionado, nossa, que alegria, mas isso passa. Mas o céu é uma eternidade feliz. Imagina você, filha, que sem esperar, de repente, o seu marido aparece em casa com uma caixa de chocolate de presente para você. Esse sorriso, olha só, é uma surpresa feliz, não é? Imagina que ele lembrou do aniversário de noivado e para comemorar te deu um buquê de flores, olha que alegria. Esse é um momento de alegria e de felicidade, mas como esse, o céu é muito mais. É alegria sem fim e é gozar a Deus face a face. É ver a Deus, é estar com Deus, é viver na alegria de Deus. Olha o que diz o catecismo. Os que morreram na graça e na amizade de Deus e estão perfeitamente purificados, vivem para sempre com Cristo. Para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Ele, porque o veem tal como Ele é, face a face. Ver a Deus, estar com Deus, e ninguém vai mudar isso. Quem está no céu para sempre. Quem está vendo a Deus, está vendo a Deus para sempre. O Evangelho de hoje, então, nos faz pensar nessas realidades, na morte, no juízo, no inferno, no céu. E a gente deve mirar e tentar ir para o céu e fazer todo o esforço para ir para lá. Sabe quando a gente está jogando bola e vai bater um pênalti? Eu, pelo menos, sou muito perna de pau, sou muito ruim para jogar bola. Não é o irmão Luiz Maria, que já viu onde está ele ali, não é? Já viu como é difícil, não é? Combater assim, né? Eu já tentei muitas vezes acertar o gol e a bola foi para longe do campo, não é? Saiu para fora. A gente deve fazer a meta de ir para o céu e fazer todo o esforço para ir para o céu. Se a gente errar um pouquinho, bater na trave, a bola entrar, glória a Deus, entramos no purgatório, mas a gente deve mirar o céu e ir para o céu, estar lá no céu junto com Deus. Atenção para as falsas seguranças. O Evangelho de hoje fala dessas falsas seguranças. Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Mas ele responderá, não sei de onde sois. Às vezes a gente tem falsa segurança. Mas a minha mulher reza por mim, vai dar tudo certo. Eu sei que ela está rezando por mim dia e noite. É uma falsa segurança. A gente tem que fazer a nossa parte. O que a gente tem que buscar? Cada um de nós fazer o que precisa ser feito. Imagina um casal que vive junto, mas vive junto brigando o tempo todo, com raiva um do outro, sem dar o perdão a cada dia. Passa um dia brigando, falando mal um do outro. Olha, gente, não vamos brincar com isso. Um trabalhador que vai à missa, como o seu Zé, mas lá no seu trabalho, tem um trabalho um pouquinho diferente e faz aquilo que não é para fazer. Então a gente tem que romper as falsas seguranças e escolher o caminho de Deus. Padre, do jeito que o senhor está falando, parece muito difícil. Jesus falou da porta estreita. Mas Ele tem 2 presentes para nós, para passarmos pela porta estreita. Um deles se chama Divina Misericórdia. Quando Jesus apareceu para Santa Faustina, Ele apareceu e falou algumas das coisas mais belas que já foram ditas aqui nessa terra. Ele disse coisas maravilhosas para aquela que era confidente, a secretária da Divina Misericórdia. Ele falou e rasgou seu coração sobre aquilo que a gente pode esperar. E ele disse assim, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Nós precisamos encontrar a paz e para isso a gente precisa ser amigo, devoto e confiar na Divina Misericórdia. Santa Faustina ouviu Jesus falar para ela sobre a confiança e ela mesmo disse no diário que a confiança era a resposta para se chegar ao coração de Jesus.
O Padre Pio dizia que a confiança é a chave que abre os tesouros do coração de Jesus. E Santa Teresinha falava e repetia para suas filhas sobre a necessidade de confiar. Olha o que disse Jesus lá no Diário de Santa Faustina: que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que em toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, poderá aprofundar completamente. Eu tenho das minhas maiores alegrias do meu ministério de sacerdote confessar às pessoas. E vocês não imaginam que alegria é para um padre saber que chega alguém com o coração arrependido. E tanta gente que chega e fala: padre, eu não consigo. Padre, é difícil. Foi muito sério. São muitos anos. Ou isso ou aquilo. Aí eu abro um sorriso e falo: filho, eu estou aqui em nome de um Deus que perdoa. E nos tribunais do mundo, tem 2 vereditos, culpado ou inocente, tem uma pena, isso e aquilo, mas para quem vem no tribunal da confissão, só tem uma resposta para aquele que chega com o coração arrependido, é o perdão. Para aquele que chega com o coração arrependido, pode ser que sejam anos de pecado, pode ser que seja um pecado contra cada um dos 10 mandamentos, pode ser que seja o pior dos pecados. Se chega com o coração arrependido, o sacerdote é ministro da misericórdia e vai dizer que perdoa aqueles pecados. É o que Jesus disse aqui: a minha misericórdia é tão grande que em toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode compreender isso que está acontecendo. Eu falava de um dos presentes de Deus para nos ajudar, e é a divina misericórdia, mas há outro presente que é extraordinário. Lá no alto da cruz, pregado na cruz, sem poder entregar mais nada para nós, Jesus, de braços abertos, olha para a gente e diz que tem chance. Sabendo que naquela hora, o discípulo que ele amava, e quando na Bíblia tem algum personagem que não tem nome, o discípulo que ele amava, é para a gente aprender que quando na Bíblia não tem o nome de uma pessoa, está falando diretamente conosco. O discípulo que ele amava é você. Eu não sei o seu nome, Arthur, talvez Terezinha, Fátima, não sei, Cida, talvez seja João. Ele sabe o seu nome. O discípulo que ele amava é você. E lá pregado na cruz, com os braços abertos, ele olha para o discípulo que ele amava e diz para você: eis a tua mãe. Ele te dá a Nossa Senhora como advogada. Ele te dá a Nossa Senhora como protetora e como intercessora. São Domingos Sávio faleceu e foi para o céu. E depois São João Bosco teve uma visão dele lá na glória do céu, brilhando, muito feliz, e perguntou para ele: o que mais te valeu na hora da sua morte? Talvez tenha sido a tua castidade guardada com muito esforço. Ele disse: sim, isso me valeu, mas não foi isso. Aí São João Bosco, Dom Bosco perguntou para ele: talvez as penitências que você fez? E ele disse: isso, claro, foi muito importante, mas não foi isso que mais me valeu. E São João Bosco ia perguntando uma coisa ou outra. Quando ele não tinha acertado, perguntou: mas diga, Domingos Sávio, o que mais te valeu para estar tão glorioso, tão feliz assim no céu? São Domingos Sávio abriu um sorriso e disse: o que mais me valeu foi a devoção à Virgem Maria. Estar com Nossa Senhora nos prepara o caminho para o céu. Iter para tutum, prepara o caminho para nós. Eu quero encerrar essa homilia contando uma história. Quem me contou foi meu antigo pároco lá em Brasília. Uma história que fala de um dos sacramentais mais comuns que a gente usa, e um sacramental que talvez a gente não dê tanto valor. Eu falo do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Um pedacinho de pano que gera tantos presentes. Nossa Senhora prometeu que quem usasse o escapulário não pereceria o fogo do inferno, não como amuleto, mas como objeto de devoção para viver uma vida de amizade com Nossa Senhora. Quem usa aquele escapulário, a igreja garante essa promessa que não vai se condenar. Quem usa com piedade, com devoção. E se falecer e for para o purgatório, no sábado seguinte à sua morte, Nossa Senhora vai lá no purgatório pegar e levar para o céu. Essa é a promessa de Deus, por meio da Virgem Maria,
que a igreja confirmou. Quem conta isso é meu pároco. Ele era capelão de uma universidade em outro país e ele sempre fazia o trajeto da universidade para a casa dele, vice-versa, sempre o mesmo caminho. Era uma rodovia, como aqui a rodovia Dutra, cheia de viadutos. E ele fazia o seu caminho do mesmo jeito todos os dias. E um belo dia, ele deu uma seta, saiu da autoestrada e pegou o caminho, o viaduto, para descer e pegar outra estrada. Quando ele deu a volta e começou a descer, ele falou para ele mesmo: você está louco? Por que você está fazendo isso? Quando ele desceu, passou lá embaixo, ele viu que logo na frente dele tinha um acidente muito grave. Pessoas em volta, polícia. Ele, claro, como todo sacerdote deve fazer, encostou o carro, pegou a sua estola, saiu correndo e falou lá com os policiais: eu sou sacerdote católico, talvez alguém aqui precisa de mim. E aí o policial disse: sim, é um jovem que acabou de ter o acidente e ele está muito mal. Ele chegou lá e aquele jovem de fato estava à beira de partir para a eternidade, mas segurava o seu escapulário e disse: eu sabia que o senhor ia chegar. O padre deu a absolvição para ele e ele logo depois faleceu, em estado de graça. Então, esses dois presentes que Deus nos dá, a devoção à Divina Misericórdia e a devoção à Virgem Maria, devem ser cultivados por nós. A gente deve ter todo o respeito e cuidado, mas não deve ter medo. Se a gente busca fazer o que é certo, confia na Divina Misericórdia e está de mãos dadas com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a gente não tem o que temer. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.